E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o PT não está economizando dinheiro para tentar eleger candidatos do MST, né? O PT tem uma grande verba eleitoral, né, do fundão eleitoral, e uma boa parte dessa verba está indo para candidatos do MST. São cerca de 591 candidatos nessas eleições municipais, distribuídos por 22 estados, quase todos disputando uma vaga de vereador, e quase todos pelo PT, né? Eu não vou falar para vocês aqui para não votar em candidatos do MST, porque se você está aqui no meu canal, você provavelmente não vai votar em candidatos do PT, nem do PCdoB, nem em outras siglas de esquerda, então não tem por que eu falar isso, né? Mas é lógico, né? O ponto central aqui, e isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que o pessoal coloca aqui, é o seguinte: o que acontece, né? A verba eleitoral ela é distribuída dentro do partido de acordo com critérios da direção do partido. E o que o PT está fazendo? Ele está mandando dinheiro com mais força para o MST. Por que isso? Porque o MST, vocês sabem, é o braço armado do PT, né? O MST não tem essa capacidade toda que tem outros grupos guerrilheiros, como as Farc na Colômbia e outros grupos, a Guarda Revolucionária venezuelana, bolivariana lá da Venezuela, não tem essa força toda, mas é o que o PT tem, né? E o PT não quer abrir mão disso, porque, como eu já falei para vocês, ele sabe que a situação em 2026 vai ficar bastante estranha e nenhuma opção pode ser deixada fora da mesa, né? Então, o que está acontecendo aqui é isso, né? O MST praticamente sumiu na época do governo Bolsonaro, porque é aquilo que eu falo para vocês, né? Essa ideia de que o Brasil precisa de reforma agrária, que tem gente sem terra e não sei o que lá, isso é lorota. Isso pode ter tido algum ponto de verdade lá nos anos 50, anos 60, anos 70, quando você tinha realmente quando era investimento no Brasil, você comprar terra e deixar a terra parada, né? Então você tinha uma cultura no Brasil de investimento em terra, você comprava a terra e deixava a terra parada lá, aí você tinha grandes latifúndios improdutivos e coisa e tal. Então pode ser que tivesse naquela época alguma justificativa para fazer reforma agrária, porque de um lado você ainda havia no Brasil uma grande população rural, e de outro lado você tinha grandes investidores que compravam a terra para não fazer nada com ela, para deixar a terra parada ali, né? O fato é que essas duas coisas mudaram dos anos 1950 para cá. Primeira coisa, o Brasil se tornou um país muito mais urbano do que era na época. Ou seja, hoje em dia pouquíssimas pessoas moram no campo em termos percentuais. Se você pegar o percentual da população brasileira, a imensa maioria mora em cidades, né? Ou em grandes cidades ou em cidades pequenas, mas ainda assim na cidade, não mora no campo, não mora na roça, né? É lógico, ainda tem muita gente que mora na roça, que mora no campo, não estou dizendo que não exista, mas em termos de percentual da população brasileira, era muito mais em 1950, é muito menos agora. E uma outra coisa que mudou de lá para cá foi que justamente com o Plano Real, com a estabilização da moeda e com o início do agronegócio no Brasil, né, quando a Embrapa conseguiu fazer a plantação de soja lá no Cerrado e coisa e tal, não vale mais a pena para ninguém comprar terra e deixar parada. Isso existia no Brasil. Existia no Brasil enormes fazendas em que a pessoa não fazia nada com a fazenda, deixava a fazenda parada lá. Isso hoje em dia é raríssimo. Por quê? Porque se você tem uma fazenda enorme, você planta alguma coisa nela, você bota soja, bota alguma coisa ali e faz alguma coisa com essa fazenda para dar lucro para você, né? Então, ou seja, a situação que você tem hoje tem muito menos gente querendo invadir propriedades e muito mais gente, e as propriedades são muito mais utilizadas do que eram naquela época. Então não tem mais sentido esse papo que realmente naquela época, 1950, 1960, havia essa lógica, né? Ainda havia uma população rural no Brasil muito grande, muita gente que não tinha terra, mas morava em fazendas e coisa e tal, e haviam fazendas enormes que não eram usadas para nada. Hoje em dia as duas coisas acabaram. Primeiro que a grande maioria da população foi para as cidades, então não tem mais população rural muito grande, e essa ideia de que, não, mas pode pegar a pessoa da cidade e botar no campo e coisa e tal, e não vai, cara, na boa. A pessoa para cultivar o campo, para cultivar a roça, a pessoa tem que gostar da coisa mesmo. Quem mora em cidade tipicamente não consegue se adaptar à rotina do campo, é uma rotina difícil, tem que acordar cedo, tem que abrir mão de um monte de coisa, esse negócio do pagodinho no final de semana, o pagodinho de noite, a cervejinha, não sei o que lá, é muito mais complicado no campo, então é uma coisa que
a maior parte das pessoas acaba não se adaptando a essa vida no campo, né? E a população brasileira hoje do campo é muito menor. E, ao mesmo tempo, você não tem mais terras improdutivas no Brasil. De novo, existem algumas terras improdutivas? Provavelmente sim, mas assim, a quantidade que você tem hoje é muito menor. Qualquer fazenda, qualquer sítio, qualquer pedaço de terra, vale a pena você explorar comercialmente, você plantar alguma coisa, você criar gado, você fazer alguma coisa com aquela terra, porque simplesmente dá dinheiro hoje em dia, né? Por que isso dava dinheiro, você manter a terra parada lá em 1950, 1960? Porque justamente o Brasil sempre teve esse problema crônico da inflação, né? Então, para proteger o seu dinheiro da inflação, uma das alternativas que você tinha era comprar uma terra e deixar a terra parada lá. Você não tinha incentivo de explorar a terra, por quê? Porque com a inflação maluca do Brasil, qualquer investimento se tornava arriscado. Então a melhor coisa era você comprar a terra e deixar lá, porque a terra se valorizava normalmente, mais ou menos cobrindo a inflação, e você não tinha o risco de fazer um planejamento, de explorar as coisas e depois aquilo não dar certo e você perder dinheiro com a inflação. Era realmente empreender no Brasil ali nos anos 80, anos 70, era impossível, porque justamente era muita inflação, você descontrolava muito, qualquer coisa. Eu vivi essa época, eu lembro disso. Todo mês o seu salário reajustava, todo mês o seu aluguel reajustava, as suas contas reajustavam. Só que os índices não eram exatamente os mesmos, porque cada um pegava um período específico, então, cara, você tinha que rebolar para conseguir fazer as coisas juntarem, porque, né, você não sabia quanto que você ia receber. Não sabia quanto é que você ia ter que pagar de aluguel. Já parou para pensar nisso? Você, mês que vem, você não sabe quanto você vai ter que pagar de aluguel, quanto você vai ter que pagar de conta de luz, quanto vai ter que pagar de conta de telefone, tudo é reajustado pela inflação. O seu salário vai subir também, mas quanto? Você não sabe. Então, assim, é uma lambança completa esse tipo de coisa. Comprar carro, vender um carro para comprar outro, cara, era toda uma engenharia. Você tinha que vender o carro já sabendo qual que você ia comprar, porque se ficasse com o dinheiro parado, o dinheiro desvalorizava. Então você tinha que vender o carro e já comprar outro imediatamente, né? Enfim. Então as pessoas preferiam deixar as terras paradas, né? Ou seja, o MST hoje em dia não tem razão de ser, não faz sentido mais existir isso. Tanto que você vê as invasões do MST agora, é tudo em fazenda produtiva. Por quê? Porque não existe mais fazenda produtiva. Já existiu uma época no Brasil, houve uma época no Brasil que você tinha, de fato, propriedades improdutivas. Hoje em dia não tem mais, ou são muito poucas. Acaba que fica um negócio sem sentido isso, né? O que o MST virou agora? O MST virou um grande esquema, em que o pessoal promete para o pessoal da cidade pobre, fala, olha, se você vier aqui no acampamento do MST e ficar no acampamento aqui, pode ser que você ganhe uma gleba de terra aqui. E aí a pessoa que mora na cidade não quer ir para o campo, não vai querer ir para o campo, não vai querer plantar nada, mas a pessoa pensa assim, opa, vou ganhar um pedaço de terra, vou vender, né, e ganhar dinheiro. É o que todo mundo pensa. E aí eles ficam enganando esse pessoal, mantendo esse grupo, né, que, de novo, já teve no passado importância, hoje em dia não tem mais. Só que cada vez menos eles se tornam menos importantes, porque as pessoas percebem esse truque, né? Você não consegue ficar usando o mesmo truque seguidas vezes, assim, a pessoa percebe. Na época do Bolsonaro praticamente acabou esse negócio. Com o Lula, o pessoal ficou animado de novo, né? Vamos voltar a invadir, voltar a ter coisa. E aí o Lula tá dando dinheiro para esse pessoal aqui, não porque acha que eles vão se eleger, mas é uma forma de pagar o MST, né? Foi também aquele programa FAA que o Lula criou, de Fundo de Alimentação, não sei o que lá, que é justamente para dar dinheiro para o MST, não tem nenhuma outra utilidade aquilo ali, justamente para dar dinheiro para esse pessoal, para dar dinheiro para os amigos do Lula. É isso que o Lula quer. Todo o governo Lula é baseado nessa premissa de ter que dar dinheiro para os amiguinhos dele. Os amiguinhos sindicalistas que ficaram sem emprego, os amiguinhos do MST, que não tem mais sentido nenhum de existir o MST hoje em dia, os amiguinhos de tudo quanto é lugar. E por que ele dá dinheiro para esse pessoal? Porque ele quer contar com esse povo em 2026, né? 2026, acho pouco provável que o Lula ganhe eleição numa eleição justa. Mas sabe lá o que vai acontecer, sabe lá se o Lula não vai querer dar uma de Maduro, né? Qual vai ser o padrão do Lula em 2026, e ele quer contar com esse pessoal para conseguir se manter. Essa é a preocupação do Lula. Esses vereadores aqui não é o grande problema. O grande problema é que eles receberam uma quantidade enorme de dinheiro do PT exatamente para comprar o apoio deles, para manter o MST vivo, para o Lula poder usar mais adiante, se for o caso, né? Muito preocupante essa situação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.